Olá pessoal, espero que esse seja o último vídeo da sequência em que eu estou tratando sobre Lula, Reinaldo de Azevedo, Big Brother Brasil, pandemia, todos esses assuntos. Esse quarto vídeo aqui eu vou estar tratando da questão da pandemia, mas sobre um prisma espiritual e inclusive magístico, tá? Provavelmente eu sou uma das poucas pessoas que tratam desse assunto dessa maneira, tá? Eu devo ser um dos poucos que vão trazer essa abordagem. Não é uma abordagem fácil. Eu vou pedir para que vocês prestem atenção na minha linha de raciocínio. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu sei que é muito complicado falar de magia, de espiritualidade e associar isso com Covid, tá? Na visão da ciência, vamos falar um pouquinho da visão da ciência, né? Na visão da ciência, o vírus do Covid provavelmente surgiu a partir de uma mutação de algum animal, tá? Um vírus mutante surgiu em algum animal, infectou o ser humano e a partir daí começou a se espalhar na humanidade. Agora, prestem bem atenção nisso. Tem gente que acha isso muito lógico, muito claro, é isso, ponto final e acabou, né? Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, eu acompanho as notícias. E, detalhe, não existe comprovação científica definitiva dessa hipótese. Isso é uma hipótese, tá? É a hipótese da ciência materialista, oficial, atual, né? Esse vírus Covid é uma mutação de um vírus que surgiu de algum animal. A especulação é que surgiu de um morcego, é um vírus mutante que surgiu de um morcego, né? E foi passado para os seres humanos. Mas essa hipótese não foi confirmada, né? Inclusive ainda dentro dessa linha de pensamento, alguns acreditam que esse vírus mutante contaminou algum alimento e foi, né, o paciente zero teria se contaminado através de algum alimento. Outros especialistas especulam que isso tem a ver com mordida de morcego mesmo. Mas ninguém sabe, não está comprovado. Então, tem gente que defende essa hipótese como se fosse uma certeza. Não é uma certeza. Aí nós temos a outra hipótese, que para mim faz mais sentido, de que esse vírus foi fabricado. Esse vírus foi fabricado em laboratório. A mídia atualmente tem mostrado também, com base no discurso da ciência, inclusive de revistas científicas, afirmando que as evidências mostram que esse vírus não foi produzido em laboratório, tá? O discurso científico materialista atual é de que esse vírus não foi produzido em laboratório e que as evidências mostram cada vez mais que esse vírus não foi produzido em laboratório. Eu sei até que vai ter gente que vai vir aqui nos comentários do canal para falar que não tem como esse vírus ter sido produzido em laboratório. Acontece que existe uma guerra química entre Estados Unidos de um lado, China e Rússia do outro, né? E talvez até outros países participantes aí, vai saber, talvez Oriente Médio e outros, tá? Essa guerra química, ela não é claramente mostrada pra gente. A mídia não vai mostrar isso de maneira clara. Vocês imaginam que a Rede Globo, SBT, Record vão chegar e falar, olha pessoal, tem uma guerra química aí entre Estados Unidos, China, Rússia, Oriente Médio, sei lá o que. Vocês acham que realmente a mídia oficial vai trazer isso de maneira explícita para todos nós? Só que tem gente que acha assim que essa especulação ela é uma espécie de teoria da conspiração. É isso que as pessoas acham. Pode ser que seja. De repente eu estou totalmente errado. Não vou falar que eu estou certo. Pode ser que eu esteja errado. Mas para mim faz muito sentido pensar que existe uma guerra química, né, acontecendo e que um vírus como esse, ele é produzido. Ele foi produzido. Assisti a alguns documentários falando de pandemias que existiram no passado, tá? Tem documentários muito interessantes de pandemias. Tem pandemias que devastaram impérios inteiros. O Império Azteca, o Império Maia, foi
parcialmente devastado, mas assim, parcialmente na sua maior parte, foi devastado por uma pandemia, quando os povos europeus chegaram aqui na América. Porém, antigamente, as pandemias elas não eram tão multiplicadas, tão variadas como estão sendo agora. A explicação que a ciência diz, né, a explicação que a ciência dá, é que o nosso estilo de vida moderno deixa nossas defesas mais fracas, porque nós nos alimentamos com comidas muito artificiais, com, né, a nossa qualidade de vida e alimentar, ela é pior atualmente. Essa é uma explicação da ciência que parece muito plausível. Porém, essa explicação não exclui a hipótese de que possa existir uma guerra química e muitos dos vírus modernos são produzidos em laboratório. Para mim, essa explicação é altamente provável. Tá? Mas eu posso estar errado. Eu estou colocando aqui como hipótese, não estou colocando como verdade absoluta. Esse vírus é um vírus chinês? Tem gente que diz que é um vírus chinês. Tem gente que diz que é um vírus criado pelos Estados Unidos. Não sei quem criou, tá? Mas a hipótese de que o vírus tenha sido criado em laboratório, para mim não é absurda. Nós estamos com índices muito altos, nós estamos com mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, indo para 9, indo para 11 bilhões. Né? Eu tô colocando os números, né, que são previstos. Essas estimativas existem. Se vocês procurarem no Google, na internet, vocês vão achar. E o planeta não vai aguentar. Né? Vai chegar uma hora que a gente vai alcançar 14 bilhões de pessoas no planeta. O planeta não vai aguentar. Então, só a superpopulação já deixa o planeta muito vulnerável a contaminações. Já deixa. Mas né, existem lideranças no planeta que acham que através de algum tipo de intervenção química, tá? A criação de um vírus, alguma coisa assim, dessa maneira você pode contaminar uma parcela grande da população e através da extinção de uma boa parte da população você pode reduzir, né, a quantidade de habitantes no planeta. Isso é muito perverso se a gente for parar para pensar. É coisa de filme, né? Parece coisa de filme de ficção. Mas a gente tem que imaginar que os filmes de ficção não existem tratando desse tipo de tema à toa. Tem muito filme de ficção tratando desse tema, né? De grupos que produzem um vírus, criam algum tipo de contaminação planetária para diminuir, né, a população do planeta. Ou seja, a pessoa faz o mal, né, dentro desse entendimento, a pessoa faz o mal justificando que estaria fazendo um bem maior. Essa é a forma de pensar de um psicopata, essa é a forma de pensar de um tirano. É fazer o mal dizendo que está fazendo bem, ou é fazer o mal dizendo que está buscando um bem maior. Então, de repente você joga um vírus na população para matar mais de 50% da população, né? Mas dizendo que é para controlar a superpopulação, que o planeta não iria aguentar e não iria mesmo, né? A solução ideal, né, para essa questão da superpopulação seria um grande programa de planejamento familiar planetário, né, no planeta, nos países, estados e municípios. Né? Teria que ter um grande movimento aí de planejamento familiar, de controle de natalidade, isso tem que ter. Né? Muita gente vai ser contra, porque tem muita gente que defende a ideia de que a gente tem que ser totalmente livre. A pessoa tem que ter o direito, se a pessoa quiser ter 10 filhos, 20 filhos, ela tem que ter o direito de poder escolher ter 10, 20 filhos. Né? Não tem que ter controle de natalidade, não tem que ter planejamento familiar. Então, assim, existe todo tipo de ideia, né? Existe todo tipo de ideia. Né? Então, normalmente quem defende ideias de liberdade total e absoluta não para pensar em consequências éticas, em responsabilidades éticas.
Eu próprio sou a favor da liberdade, mas liberdade tem que andar junto com responsabilidade ética, né? A própria realidade material tem seus limites. A própria realidade tem seus limites, né? Então não dá para ter esse crescimento de taxa de natalidade como é atualmente. Isso vai sim, né, esgotar o planeta. Aliás, já está esgotando os recursos do planeta. Então a ideia de se produzir um vírus em laboratório provavelmente segue alguma linha de raciocínio dessas que eu estou pontuando. Mas é uma ideia perversa, é uma ideia maligna. Se a gente for parar para pensar, é uma ideia maligna você produzir um vírus, jogar na população e esperar que ocorra uma extinção em massa de uma parcela da população, né, com a justificativa de diminuir a superpopulação para salvar o planeta. É muito perverso isso, né? Mas tem gente que tem essa ideia sim. Tem psicopata, tem genocida que é cientista e que pode fazer isso sim, né? Não tenho nenhuma prova, não tenho nenhuma comprovação, mas essa é uma hipótese a ser pensada. E quando eu pesquiso os oráculos, quando eu abro os oráculos me dão respostas positivas sobre essa hipótese. Os oráculos não negam essa alternativa. Apesar da ciência oficial dizer que isso é improvável, não está acontecendo, mas eu tenho certeza que existem maneiras de se fazer isso e, inclusive, camuflar de uma forma que nem a ciência saiba, tá? Nem os cientistas mais bem intencionados saibam, descubram. Mas tem um outro agravante. Mesmo a ciência oficial, ela também é patrocinada. Mesmo a ciência oficial, mesmo as melhores revistas científicas, elas também são patrocinadas. Então, quem me garante que quem está patrocinando a ciência oficial, né, que é a ciência, digamos assim, reconhecida de larga escala, quem vai me dizer que quem está patrocinando essas ciências, de repente não quer, né, que esse tipo de hipótese, a hipótese de um vírus fabricado, venha a conhecimento popular? Quem é que vai me dizer que não é isso? Né? São hipóteses. Dito tudo isso, aí agora a gente entra no outro ponto que eu quero chegar, que é o fator espiritual, o fator magístico, trevoso de tudo isso. Né? De acordo com o conhecimento espiritual, aquilo que acontece no mundo material, primeiro foi planejado e executado lá no mundo espiritual para depois se materializar no nosso mundo concreto. Então, se no nosso mundo concreto, é uma questão de lógica, se no nosso mundo concreto estão morrendo pessoas, está tendo essa situação caótica, tanto de um ponto de vista da saúde, quanto de um ponto de vista econômico também, né? Isso tem impacto na economia. As pessoas estão sem dinheiro, estão vivendo escassez por conta disso. Né? Se nós estamos sendo vítimas de um governo necropolítico, então o que vocês imaginam que deve estar acontecendo lá na espiritualidade? Está tudo maravilhoso, está tudo, né? Tá tudo iluminado na espiritualidade do planeta Terra? É uma questão de lógica, não está. Né? Então, deve ter magia trevosa, deve ter espíritos trevosos, né, que potencializam os efeitos negativos, nefastos que já estão acontecendo no planeta. Então, a responsabilidade daquilo que acontece com a gente é nossa, nós seres humanos. Tá? Então, se existe um vírus químico que realmente foi produzido em laboratório, isso foi feito por seres humanos. Né? Se existe um governo negligente que não investe em vacina, em medidas preventivas, isso é responsabilidade dos seres humanos desse governo. Se a própria população é negligente, não se cuida, né? E nós estamos aqui no Brasil com quase 4 mil pessoas morrendo por dia, quem está fazendo isso é a população. A responsabilidade é de nós, seres humanos, materializados nesse planeta. Mas tem um empurrãozinho, sim, do mundo espiritual e não é pouca coisa.
tem magos trevosos, tem quiumbas, tem dragões. Dragões são espíritos maléficos também, tá? Dragões trevosos. É uma categoria de espíritos maléficos ainda piores do que os magos negros e os quiumbas. São categorias de espíritos trevosos. E essas entidades estão soltas pelo planeta, se aproveitando do momento, né? Não são os causadores primários, mas são os potencializadores. Se bem que, como eu disse, tudo aquilo que acontece no mundo material, primeiro foi planejado e executado lá no mundo espiritual. Então essas entidades já têm uma participação antecedente, na verdade, né? Isso significa, se a minha hipótese estiver certa, eu posso estar errado, eu posso estar erradíssimo. Quem é ateu, ceticista, né? Quem é ceticista acha que isso que eu estou falando é uma grande bobagem. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Tá? É uma hipótese a ser considerada. Então, se essa hipótese está correta, a gente precisa se proteger espiritualmente. Você que está em casa precisa se proteger espiritualmente. Você precisa desenvolver suas técnicas de proteção espiritual. Então, para combater, essa é a mensagem mais importante desse vídeo. Quem chegou aqui, né? Quem conseguiu chegar aqui aos 16 minutos desse vídeo, a mensagem mais importante desse vídeo, o alerta principal é esse, né? De que a gente tem que se cuidar espiritualmente. A pergunta que fica é: o que você na sua casa está fazendo para se proteger espiritualmente? O Covid, para você se proteger, você tem que usar máscara, álcool gel, distanciamento social e pelo menos um isolamento parcial, se não total, né? Precisa fazer isso. Isso são as medidas materiais de prevenção. Mas também precisamos de medidas espirituais de prevenção e proteção. Isso é necessário. E os últimos vídeos que eu tenho colocado aqui no canal, quando eu falo de radiestesia, eu não estou falando de radiestesia radiônica à toa. Eu estou falando bastante de mesas radiônicas, de radiestesia, de radiônica aqui no canal, exatamente para oferecer para vocês uma sugestão de uma técnica de proteção espiritual, nesse momento em que o planeta está sendo gravemente atacado por magos negros, por quiumbas, por dragões e entidades trevosas. Quem é evangélico vai chamar tudo isso de demônio. Não importa a palavra. Se você quiser falar que são demônios, pode ser. Se você quiser falar que são espíritos obsessores, pode ser. Magos trevosos é o termo que eu uso, tirado da apometria, tá? Que é uma técnica que surgiu dentro do espiritismo kardecista. E que é conhecida por umbandistas também. Tá? Então, não importa muito os termos. O que importa é vocês entenderem que tem uma energia trevosa e tem entidades trevosas que estão sob ataque do planeta. E isso já aconteceu em outras épocas. No período nazista, né? No período do nazismo, essas entidades estavam soltas pelo planeta. Né? Aliás, o nazismo trouxe muito isso. O nazismo, né, sabe-se que Hitler e os nazistas empregavam magia negra, magia trevosa. Então eles abriram portais interdimensionais que deram acesso a essas entidades atacarem a psicosfera do planeta Terra. A psicosfera é a esfera espiritual energética do planeta. Então o Hitler abriu vários portais, né, para magos negros, magos trevosos, quiumbas atacarem a energia espiritual do planeta. E isso deve ter acontecido também em outras épocas do passado, tá? E nós estamos vivendo isso agora. Tá? Isso é cíclico. E é cíclico porque a própria humanidade abre vulnerabilidades para isso. Entendam que a própria humanidade cria aberturas e vulnerabilidades para isso. O Brasil tem um karma muito pesado. O karma coletivo do Brasil é imenso. E isso é confirmado em vários oráculos. Eu vi isso no mapa astral do Brasil.
Mas tem outros oraculistas que viram isso através das cartas, através de tarô, de baralho cigano e através até de outros oráculos. Né? Então, o Brasil tem um karma muito negativo. Eu já me questionei várias vezes de onde vem o karma negativo do Brasil. De onde vem esse karma? Né? Eu sei que tem pessoas, inclusive dentro do universo espiritual e magístico, que não querem acreditar em karma, que querem falar que karma não existe karma, etc. Até porque seria muito, como é que eu vou dizer? Seria muito tranquilizador, né? Seria muito tranquilizador se não existisse karma. Porque aí você pode fazer todas as magias negras, trevosas, malignas que você quiser, e não tem karma, não tem consequência, nada vai acontecer. Né? Acalma muito você imaginar que você pode fazer o mal que você quiser, e não tem karma, não tem consequência, não vai acontecer nada. Mas infelizmente eu tenho que dizer que não é assim. Tá? Então quando você faz o mal, você produz karma, e uma hora você vai ter que resgatar isso. Ou você vai resgatar nessa vida, ou vai resgatar numa próxima vida, uma hora vai ter que resgatar. Muitos karmas são individuais, mas tem também karmas coletivos. E o Brasil tem um karma coletivo muito intenso. Eu já me questionei várias vezes de onde vem esse karma coletivo do Brasil. Me parece, né, eu não tenho todas as respostas, mas me parece que uma parte vem da herança ancestral do Brasil, ligada inclusive à escravidão. O Brasil foi um dos países, foi o último país a abolir a escravidão e foi um dos países onde a escravidão teve a sua maior expansão. Né? Muita magia negra, muita magia trevosa foi feita nessa época. A espiritualidade do país era muito pesada e isso acumulou como karma. E até hoje, tá, gente, assim, para entender tudo isso, eu mergulhei em grupos de magia, eu mergulhei em estudos de magia. Grupos de Facebook, livros, eu mergulhei nesse universo da magia. E o que eu tenho constatado e percebido é que, infelizmente, a maioria das pessoas que procuram um conhecimento magístico procuram para fazer magia negra, magia trevosa. Eu tenho visto muita gente que procura magias negras para se vingar, para matar, para quebrar a pessoa ao meio, para separar casais. É incrível como as pessoas são maldosas, como as pessoas são maléficas e elas procuram recursos perversos, mesmo que seja na espiritualidade, mesmo que seja na magia, para fazer o mal. Tá? A quantidade de pessoas, cria-se filas para isso. Tem pais de santo que cobram de 3 a 5 mil reais para fazer uma magia negra, uma magia trevosa, maligna, magia de vingança, magia de morte. Tem gente que procura isso e paga. A pessoa às vezes não tem dinheiro para pagar 50 reais numa terapia de reiki, numa terapia de luz, mas ela tem 5 mil para gastar numa magia negra. Entendeu? Eu vi, não adianta falar que não, porque eu já vi vários casos assim. Eu não participo de nada disso, mas eu observo, eu vejo. Né? Então, assim, não tem como negar que o karma acumulado do país é muito pesado. Né? Então, a gente está vivendo nesse clima energético. E quem se acha da luz, quem realmente se acha e é da luz, tem que se proteger espiritualmente, não tem jeito. Então, aqui no canal eu tenho falado muito de códigos Grabovoi, de radiestesia radiônica, que são as técnicas que eu estou tentando mostrar para vocês se protegerem. Tem outras. Né? Você pode se proteger com magia natural, com magia umbandista, né? Ou com magia cabalística, astrológica. Eu tenho trazido um pouco desse tema. Né? Eu não tenho conseguido ter tempo para mostrar todas as técnicas aqui no canal. E isso nem é conveniente. Porque tem gente que aprende uma magia do bem e aí ela vai e faz errado,
faz para o mal, então nem é bom mostrar tudo, né? Magia não é um assunto que dê para mostrar tudo para todo mundo. Magia existe, não adianta dizer que não existe porque existe, tá? Eu tenho vídeo aqui, tenho um vídeo explicando direitinho o que é magia e o que não é magia. Magia não é nada daquilo que vocês assistem em seriados da Marvel, em seriados e desenhos animados, em Harry Potter. Magia não é aquilo. Magia é uma técnica de projeção mental. Você projeta psiquicamente com a ajuda de rituais e símbolos e vai modificando as probabilidades da realidade aos poucos. É sutilmente que você vai mudando, né? Mas depois de um certo tempo, você vê que o estrago pode ser muito grande. Do mesmo jeito como você também pode fazer magias muito boas e que são curativas. Magias de luz. E eu tenho tentado trazer esse conteúdo aos poucos aqui para o canal, né? Então, o alerta que eu quero deixar aqui para vocês é que eu tenho percebido cada vez mais que as pessoas que se protegem realmente espiritualmente, elas conseguem estar mais protegidas efetivamente contra o Covid. Porque o Covid também afeta as pessoas que estão negativas, depressivas, tá? Porque isso ajuda a diminuir o sistema imunológico, deixa a pessoa mais vulnerável. O nome disso é psicossomático. Então vejam, ó, assim, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu quero marcar bem, porque vocês têm que sair do vídeo entendendo qual é a mensagem. Eu não nego, e pelo contrário, eu afirmo que para você se proteger do Covid, tem que usar máscara, álcool gel, tem que ter distanciamento social e algum nível de isolamento social. Eu próprio pratico tudo isso. Tá? Eu uso máscara, eu lavo as mãos, eu mantenho distância social. Mesmo indo trabalhar, eu tenho minhas medidas de prevenção no meu trabalho formal, né? Então, tudo isso são as medidas da ciência para você se proteger. Concordo plenamente, isso tem que ser feito. Mas o que eu estou defendendo aqui é que você tem que se proteger emocionalmente e espiritualmente, energeticamente também. Isso é necessário, porque o planeta está sob ataque constante de forças maléficas, malignas. Isso está acontecendo, né? E eu já tive várias confirmações disso. Não dá para trazer todas as minhas experiências aqui no canal, mas eu já tive várias confirmações de que isso acontece. Então, procure formas de se proteger. O mais básico das formas de autoproteção é através da oração. Mas o ataque energético que o planeta está enfrentando é tão grande, mas tão grande, que muitas vezes só orações não são suficientes. Tem que buscar mais recursos. E você tem que fazer isso por você mesmo. Estude códigos Grabovoi, tem códigos de proteção. Eu já trouxe esses códigos aqui no canal. Eu tenho um vídeo enorme onde eu apresento esses códigos. Vão lá, tenho uma playlist de Covid, tenho uma playlist de astrologia política, procura que está tudo aqui no canal. Tá? Então, pesquise códigos Grabovoi, aproveite os vídeos que eu estou fazendo aqui de radiestesia e radiônica. Se você souber fazer por você mesmo, tanto quanto melhor. Se você não souber, contrata o serviço, não tem jeito. Né? E aí é claro que eu vou oferecer os meus serviços nesse sentido. Você pode contratar os meus serviços, mas se você não quiser contratar os meus serviços, procure outro radiestesista, procure um terapeuta espiritual. Um terapeuta espiritual. Terapeuta espiritual trabalha com radiestesia e radiônica, trabalha com florais, trabalha com magia natural, magia branca, magia positiva, magia de luz. Procure isso. Terapeuta de reiki, né? Tem o jorei, que é uma técnica ótima de proteção espiritual, mas o jorei só pode ser aplicado presencialmente, não dá para aplicar à distância. As técnicas que eu estou falando aqui, todas elas dá para aplicar à distância. Mas não tenha dó de gastar dinheiro, né, para fazer uma terapia para você, uma terapia espiritual para você, para sua proteção. Tá? Muito mais caro vai ser você ser internado e entubado num hospital. Tá? Muito mais caro vai ser isso.
E não acredito em fake news. Detalhe, tá? Fake news também é uma forma de magia. Ninguém nunca falou isso pra vocês, né? Talvez. Mas a fake news é uma forma de magia, porque a fake news também é uma projeção mental, tá? Tudo é energia. O que eu falo, o que eu vejo, o que eu ouço é energia. A magia, na verdade, ela praticamente está em tudo. A essência do universo é magístico. No futuro eu vou eu vou fazer um vídeo explicando isso. Tem bibliografia, tem fundamento para isso. Eu não estou falando simplesmente por achismo. Eu fiz um curso de teologia de Umbanda. Eu estou fazendo atualmente um curso de sacerdócio de Umbanda, com o sacerdote Adérito Simões. Mas não é nem nesse curso de teologia, nem nesse curso de sacerdócio que eu estou vendo isso. São outras referências de bibliografias que vão me mostrando que a essência do universo é magística. E eu também percebo isso pelas minhas próprias experiências, praticando a magia, né? Para algumas pessoas isso parece um assunto tão medieval, né? Porque é apresentado nas grandes mídias como se fosse um assunto medieval. Mas a magia, ela existe sim. Né? O que você que está em casa, que está tendo contato com esse assunto pela primeira vez, precisa fazer é rever sua visão, rever seus conceitos. Magia não é o que você pensa que é. Magia é projeção mental. Você mesmo em casa, quando você faz uma oração, ou quando você dirige um pensamento positivo para alguém, você já está fazendo magia. Entenda que isso já é magia. E quando você faz uma fake news para mentir e enganar as pessoas, você também está fazendo magia. É uma magia hipnótica. Por isso que a população, né, para terminar esse vídeo, por que a população está sendo tão negligente? A gente tenta explicar e a população não se cuida. É quase 4.000 mortos por dia no Brasil. E a população está insensível, está negligente, não está ligando para nada. Por que isso está acontecendo? Também porque a população, pelo menos uma grande parcela da população, está magisticamente hipnotizada. Levem a sério essa hipótese que eu estou falando. Eu sei que para algumas pessoas isso parece absurdo, mas levem a sério isso que eu estou falando. Muitas pessoas, mais do que hipnotizadas, estão chipadas. Procurem no Google, coloquem lá, pesquisem chips e implantes espirituais para vocês verem o que é. Então, principalmente quem é seguidor de Bolsonaro, para mim, é chipado, é um ser humano chipado. Está hipnotizado e chipado. É a única maneira de você estar apoiando um genocida. Né? Primeiro que a pessoa já tem um lado genocida dentro dela. Já tem um lado psicopático dentro dela, para ela apoiar Bolsonaro. Né? Até porque Bolsonaro está alinhado com magias trevosas, assim, da mesma linha que o Hitler usava. Então, se a pessoa é bolsonarista, radical, provavelmente está sob efeito de magia negra, tá? Chipada mesmo. Então, assim, levem a sério esse tipo de hipótese. Esse tipo de pessoa hipnotizada, ela não vai ser, não adianta usar argumentos racionais com esse tipo de pessoa. Né? Esse tipo de pessoa não vai deixar de ser bolsonarista, genocida, psicopata. Não vai. Né? Só com conversa, com racionalidade, não vai. Né? Alguns casos só são salvos se forem com uma terapia magística. Não tem outra maneira. Tá? É isso. A realidade é essa. É o que está acontecendo. Lamento. Vocês só vão ouvir isso nesse canal aqui. Tá? Provavelmente não vão ouvir isso muito em outros lugares, a não ser que vocês pesquisem grupos e canais muito, muito especializados. Por exemplo, o canalizador da mesa quântica estelar, o Rodrigo Campos, ele fala desse assunto. Com uma abordagem um pouco diferente da minha, mas ele trata desse assunto. Tá? Bom, vou parar por aqui porque esse assunto ele é tão pesado, né? Mas eu quero concluir esse vídeo dizendo o seguinte, tá, gente? Falei nos vídeos anteriores. Se vocês quiserem que eu continue falando de política e de Covid,
eu preciso que vocês ajudem com a campanha Apoia-se, tá? Porque o YouTube não monetiza esses vídeos, o YouTube inclusive boicota esses vídeos, não entrega esses vídeos para a audiência. Então eu preciso ter um suporte aí para eu poder gastar meu tempo, minha energia, investir meu tempo, minha energia, gravando, editando, revisando e pesquisando conteúdo para vocês. Eu preciso da ajuda da campanha Apoia-se. Já tem algumas pessoas que me ajudam, tá? E isso colabora muito, inclusive eu consigo desenvolver outros trabalhos gratuitos até para as pessoas com base no suporte da campanha Apoia-se. Então, se vocês querem que eu continue falando de Covid, de política, de astrologia política, tudo sobre um prisma dos oráculos e da espiritualidade. Se esse conteúdo é importante para vocês, eu preciso que vocês pensem e colaborem com a campanha Apoia-se. Se vocês não colaborarem, vai chegar uma hora que eu vou parar de produzir esse conteúdo, porque não dá mesmo, tá? Então, fica a critério de vocês, né? Eu posso, assim, sem a campanha Apoia-se, sem ter esse suporte, eu posso continuar produzindo conteúdo sobre radiestesia, radiônica, né? Conteúdo de leitura de cartas, isso dá para fazer, mas porque o YouTube monetiza esses vídeos. Vídeo de radiestesia, radiônica, astrologia de signo, horóscopo, cartas, tarô, baralho cigano, o YouTube monetiza. Mas esses vídeos de temas mais polêmicos, o YouTube não monetiza. Então eu tenho que ter uma contrapartida da campanha Apoia-se, senão não dá. Pensem um pouquinho, eu tenho deixado os vídeos, eu tenho deixado links sempre na parte de baixo, na descrição do vídeo, aqui no próprio vídeo, tá? Dá para apoiar o canal com R$1, R$5, R$10 por mês, tá? Quem não pode ajudar de jeito nenhum a campanha Apoia-se, né? Ah, eu não tenho nem R$1 para ajudar. Não tenho nem sequer R$1 para ajudar. Então tudo bem, se você não pode ajudar nem assim, então pelo menos ajuda a divulgar os vídeos, compartilha nas suas redes sociais, dá um curtir, compartilha, divulga, tá? É necessário isso, porque senão se torna muito difícil, se torna impossível produzir esse tipo de conteúdo. Vocês podem ver que meus vídeos são longos, porque tem muito conteúdo, tá? Não dá para falar desses assuntos em 2 minutinhos, não dá, né? Então tem que ter a colaboração de vocês com isso, tá bom? Então é isso, gente. Termino por aqui toda a sequência desses vídeos. E agradeço muito a paciência de vocês, né? O carinho, né? E a audiência. Tá bom? Se inscrevam no canal, me acompanhem nos próximos vídeos. O trabalho continua. Um grande beijo, um grande abraço. E tchau, pessoal.